Leitura do Evangelho. Nisso, alguém se aproximou e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ele lhe respondeu: Por que me perguntas pelo bom? Um só é bom. Se quiseres entrar na vida, observa os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honrarás pai e mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. E o jovem lhe disse: Tudo isso eu já tenho observado. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. Ao ouvir isso, o jovem foi embora triste, porque possuía muitos bens. E graças a Deus, podemos nos sentar. Nossa palestra de hoje tem como objetivo nos fazer um convite para vivermos dentro da realidade, mas não a realidade esmagadora que nós vamos dizer assim, que nós vivemos no dia a dia, que nós enxergamos por realidade, mas uma coisa muito mais ampla, que é a realidade que já começa a partir do mundo espiritual, agindo sobre um ponto de vista espiritual. Eu acredito que todos nós já tivemos uma experiência, acho que todo o ser humano tem essa experiência, de que quando ele frequenta a sua religião, a sua igreja, principalmente as religiões cristãs, e aqui no Espiritismo também isso fica bem claro, todos nós temos um convite para vivermos como espíritos. Todos nós, seja nas palestras, na leitura do Evangelho, nós somos chamados a viver uma vida espiritual, a viver um pouco afastado do mundo. Enquanto nós somos chamados para levar essa vida espiritual, que é uma vida de virtudes, uma vida que busca a nossa evolução, enxergando as coisas não apenas nesse mundo, mas como a eternidade, nós temos o mundo e as coisas do mundo que nos limitam bastante. E nós costumamos ficar até mesmo tristes quando nós temos esse chamado, pois nós sabemos que as coisas são boas, nós queremos seguir aquilo, mas nós somos apegados ao mundo. Nós somos apegados aos nossos bens materiais, aos nossos costumes do mundo físico, e geralmente nós não temos essa força para seguir uma vida espiritual plena, a viver como espírito realmente, e nós acabamos vivendo do mundo. Então, o homem, ele tem uma vocação espiritual. Deus criou o homem não para viver no mundo, mas Deus criou o homem como espírito, para viver na eternidade. No livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta por que Deus criou os homens, criou os espíritos lhe respondem que Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes, primitivos, com o objetivo de evoluir e um dia se aproximar de Deus. Então todo espírito tem uma tendência para a evolução, apesar disso poder demorar milhares de anos, é uma tendência do espírito evoluir. A nossa vocação, a nossa finalidade de existir é a evolução, é chegar um dia próximo de Deus. E o que nós costumamos ver é que nós ficamos vivos, porém presos aqui no mundo, a nossa vida material. Por isso nós devemos viver sobre um ponto de vista espiritual, não nos enxergando como uma criatura encarnada apenas, mas nos enxergamos como um espírito diante de toda a sua eternidade. O espírito que é eterno. E em cima disso nós devemos basear todas as nossas atitudes, as nossas escolhas, e não agir e tomar decisões baseadas apenas na vida presente, apenas na nossa vida material, nossa vida carnal. E viver conforme uma vida futura, sabendo que um dia nós iremos desencarnar e vamos nos tornar espíritos
que é o que nós somos desde já. Mas nós somos levados a viver como uma pessoa do mundo. Em qual sentido? Geralmente, quando a gente fala material, imediatamente nós pensamos em bens materiais, em riquezas, dinheiro, mas não é só isso. As coisas são muito mais amplas. E quando nós falamos que vivemos no mundo, é quando nós temos como foco principal os prazeres, as sensações materiais, sensações corporais, e frequentemente vivemos em função dessas sensações, desses prazeres, como se fôssemos animais, como instintos. Então, todos nós, em uma maior ou uma menor medida, já tivemos ou vivemos conforme essas sensações, esses prazeres. E às vezes nós baseamos toda a nossa vida em cima disso. Às vezes eu quero trabalhar, ficar rico, mas justamente para poder ter prazeres materiais. Então nós baseamos todas as nossas escolhas em cima disso. Mas não só por prazeres, às vezes prazeres que nos parecem os mais baixos, mas também considerar como uma felicidade máxima, uma felicidade terrena, que nós sabemos que não existe. Então no mundo não existe uma felicidade plena, uma felicidade completa. Sempre ao lado das alegrias vai acontecer o sofrimento, o que vai para sempre nos lembrar qual é a natureza do nosso mundo. Então nós não podemos viver conforme a felicidade terrena, buscando a felicidade terrena. Desse jeito vamos tomar decisões erradas, sempre tendo como objetivo final a nossa própria vida material. Uma coisa que eu acho bem interessante, que talvez se nós formos verificar em cada um de nós, o que é que nós pedimos em oração, quando nós estamos rezando, em intimidade com Deus, com nossos mentores, ou mesmo o que nós pedimos quando nós estamos na assistência, conversando com nossos amigos espirituais. Frequentemente pedimos coisas também materiais, que mostram também o nosso estado de apego ao mundo, apego à matéria. Os nossos próprios sofrimentos, eles costumam ser materiais. Poucas das vezes nós vamos nos preocupar, ter grandes preocupações com o que nos espera na vida futura, após a nossa morte, mas nós estamos apegados, preocupados com a nossa vida atual. E como eu disse, o que nós costumamos pedir em oração é alívio a nossos sofrimentos materiais, talvez a nossa falta de dinheiro. Geralmente é isso que nós pedimos. Quantas vezes nós, em oração ou conversando com nossos mentores, pedimos por virtudes, ou para que eles nos auxiliem na nossa evolução? Quantas vezes pedimos sabedoria? Quantas vezes nós pedimos paciência, que nos dê amor? Geralmente não é isso que nós pedimos. E esse para mim é um grande indício de que nós estamos muito apegados ao mundo. E nós vivemos, mesmo que não sejamos pessoas más, pessoas ruins, mas nós costumamos viver em uma rotina esmagadora de apenas trabalhar, comer, dormir e não preocupar com o nosso espírito, preocupar com as coisas mais profundas. E na correria do dia a dia, isso nos leva realmente a viver assim. Então, para isso, nós temos que parar, pensar, olhar realmente qual o objetivo de estarmos encarnados e lembrar que nós somos espíritos e que a nossa rotina, os nossos hábitos do dia a dia, as coisas que nos acontecem, é tudo muito pequeno. Mesmo os nossos problemas materiais são de uma ordem muito pequena, mesmo irrelevantes diante da eternidade, o que é também bastante consolador. Quantas vezes somos avarentos, somos incapazes de tirar um centavo do nosso bolso para dar para algum dos nossos irmãos que precisa? Pois estamos também apegados ao mundo, apegados à matéria. E achamos que a riqueza material, ela é a maior riqueza que existe, o que é bastante falso.
E nós vivemos conforme esses propósitos, essas coisas que nos deixam mostram o nosso apego à matéria, nosso apego ao mundo. É em cima delas que nós tomamos nossas decisões, fazemos nossas escolhas e agimos. É através dos prazeres, através de uma busca de uma felicidade material, uma busca do conforto material, e raramente pensamos nas coisas espirituais. Voltando um pouco naquela parte que eu estava falando sobre que nós costumamos pedir coisas materiais, mesmo em oração, a Bíblia está cheia de exemplos bastante relevantes para nós, e um que eu considero muito interessante é do rei Salomão. Então, o rei Salomão, em Israel, quando ele foi assumir o trono, ele se achava muito novo e incapaz de governar Israel. E Deus aparece para ele em sonho e diz para ele: Salomão, o que você me pedir, você vai receber. E Salomão nos dá um grande exemplo. Ele diz para Deus: eu sou novo, eu não tenho sabedoria, então eu peço que me dê sabedoria. Então é esse tipo de coisa que nós devemos fazer. E o rei Salomão, inclusive, ele é conhecido por ter sido um dos reis mais sábios de Israel, um dos homens mais sábios da história. Então, isso nos mostra até o que nós devemos pedir em oração. Devemos pedir por grandes virtudes, pedir a Deus que nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê amor, que é o que nos vai fazer evoluir. Então nós devemos buscar as verdadeiras riquezas. No Evangelho, Jesus disse: não guardeis suas riquezas na terra, não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói e o ladrão rouba. Mas junte suas riquezas nos céus, ou seja, nos planos espirituais, na nossa visão espírita. Então nós devemos juntar tudo que é de mais nobre, todos os nossos objetivos de uma vida futura, uma vida espiritual. É lá que devem estar nossos principais esforços. E isso a gente conquista através de grandes riquezas, que são as nossas virtudes, seja a sabedoria, o amor ao próximo. São essas coisas que nos levam a evoluir. E isso vale muito mais que qualquer riqueza material ou prazer material, sem qualquer sensação. Nós precisamos saber dar o valor real que as coisas têm. Então, nós sabemos o valor do dinheiro, devemos dar sim o valor correto ao dinheiro, ao valor às coisas do mundo, aos nossos costumes. Porém, as coisas espirituais devem ter um valor muito maior, porque elas transcendem, elas são muito superiores a qualquer coisa terrena, qualquer coisa do mundo. Em um certo trecho do Evangelho também, Jesus disse que não é possível servir a dois senhores, não é possível servir a Deus e a Mamon. Mamon, ele tem um significado no hebraico de riqueza. Então, Jesus diz, não é possível servir a Deus e a riqueza. Mas Mamon também, ele é a personificação das coisas do mundo. Isso quer dizer que não é possível servir a Deus e ao mundo. E notem bem duas palavras. Ele diz servir e ele diz Senhor. Então, não é possível você servir a essas duas coisas, nem você ter essas duas coisas como senhoras suas. Ou seja, não é possível ter Deus e o mundo acima de nós ao mesmo tempo. Porque em certo momento isso vai nos causar um choque. Nós vamos ter que escolher entre o mundo e as coisas espirituais. E nós temos o grande exemplo aqui hoje do trecho do Evangelho do início, em que um jovem que reconhecia a autoridade de Jesus, ele sabia quem era Jesus, ele mesmo assim ele escolheu o mundo, porque ele estava apegado ao mundo. E quantas vezes isso não acontece conosco? Nós deixamos de nos preocupar com a nossa vida espiritual para nos preocupar com a nossa vida terrena. Então, todos nós somos convidados, somos chamados a viver como espíritos,
mas frequentemente temos essa mesma atitude que o jovem teve no Evangelho. Ele escolheu o mundo, como nós escolhemos muitas vezes. Outros exemplos que esse trecho de servir a Deus e ao mundo nos pode trazer é quando nós queremos a aprovação de Deus e a aprovação do mundo. Então não é possível que nós consigamos a aprovação do mundo ao mesmo tempo que nós consigamos a aprovação de Deus. E podemos ter vários exemplos. Muitos de nós, ou todos nós em algum momento, temos vergonha até mesmo da nossa religião. Não posso, às vezes, parecer careta por estar seguindo a minha doutrina. Ou muitas vezes temos vergonha até de sermos pessoas boas, sermos pessoas virtuosas. E às vezes deixamos de fazer o bem para agradar as pessoas que estão ao nosso redor. E assim nós deixamos de agradar a Deus e principalmente nós estamos fazendo mal para o nosso espírito. Quantas vezes nós temos uma opinião, uma certeza, mas nós não queremos chocar as outras pessoas para não causar, porque nós queremos a aprovação das outras pessoas, a aprovação do mundo. E nós podemos dar um exemplo aqui. Todas as nossas doutrinas, o Evangelho, deixam bastante claro quanto ao mal que é o aborto, mas muitas vezes nós não queremos ser contra aquilo para não parecer pessoas caretas, para não parecer pessoas fundamentalistas. Um jovem, por exemplo, ele sabe o que uma entrada no mundo das drogas vai causar com ele, causar com seu espírito. Mesmo assim, ele quer agradar as outras pessoas. Falta para ele força, e ele não quer parecer ser diferente, e ele entra naquele mundo, e a sua vida praticamente já está perdida. Para a gente concluir, nós temos uma frase de Jesus que resume tudo isso, que é: meu reino não é deste mundo. Então, como consequência, nós devemos focar todos os nossos objetivos, os nossos esforços na nossa vida espiritual, sabendo que esse mundo nós estamos aqui apenas de passagem. O Espírito, ele é eterno. O Espírito não é feito apenas por uma existência material. Em cima de tudo isso, da nossa vida futura, da nossa vida espiritual, do ponto de vista espiritual, nós devemos tomar as nossas decisões, fazer nossas escolhas e as nossas atitudes. E também, Deus criou todos os homens para viver possibilidades muito maiores do que as que nós vivemos. Então, Deus nos criou para que nós possamos evoluir e nos aproximarmos um dia dele, através da virtude. Então nós devemos buscar essas virtudes, essas coisas que nos aproximam de Deus, buscar evoluir. E enquanto Deus nos criou para possibilidades muito maiores do que as que nós vivemos hoje, o mundo nos limita. Seja através da pressão que ele nos causa, que nós vamos querer aprovação, através dos prazeres que o mundo tem, através de todas as coisas que podem nos desvirtuar de um caminho que possa nos levar um dia para uma vida espiritual plena. Então, o que nós devemos fazer é viver sob um ponto de vista espiritual, saber que nós estamos aqui apenas de passagem, nosso espírito é eterno. Nós devemos, uma frase que resume muito bem tudo isso, é que nós devemos estar no mundo sem sermos do mundo. Nós estamos aqui de passagem, então todos os nossos esforços, as nossas atitudes, nossas escolhas devem ser feitas com base em um ponto de vista espiritual, visando a eternidade do nosso espírito e a nossa evolução. Assim, meus amigos, eu agradeço a todos.